situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Ninguém colhe em seara alheia quem não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa. Como aluno em educadário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra. Corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus? Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou menor dose de sofrimento. Em Deus tudo encontras, planificando-te completamente. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças. Assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, com as nossas famílias, com todos os doentes, com os nossos jovens e com o nosso Brasil. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos e vamos nos ligar a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas nós precisamos estar receptivos a este auxílio.
E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos os trabalhos de desobsessão coletiva da noite de hoje. Ainda envoltos na prece, vamos mentalizar os nossos lares e todos aqueles irmãos que conosco lá convivem. O nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, também aquela pessoa que nos auxilia nos trabalhos domésticos, a fim de que a espiritualidade maior possa ir até os nossos lares e de lá retirar aquelas entidades que já não têm mais um corpo físico, mas que não conseguem compreender a sua nova situação e nos deixam aquela carga de fluidos pesados e enfermiços. Que estes irmãos possam ser levados no trabalho lá embaixo, onde os médiuns estão reunidos, a fim de que possam ser assistidos, doutrinados, esclarecidos e levados ao plano espiritual. Por isso, irmãos, auxiliemos a espiritualidade a higienizar os nossos lares, mentalizando cada irmão que conosco lá convive, cada peça do nosso lar. Senhor, Tu mesmo disseste que onde estivessem reunidas 2 ou mais pessoas, ali estarias. E nós aqui estamos reunidos em Teu nome. Dá a cada um de nós, segundo as nossas necessidades e o nosso merecimento. Abrindo o Evangelho da noite de hoje, é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, em que nos diz: os que dizem Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mansinho que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos os demônios, e em Teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Muitas vezes nós achamos que no momento da aflição basta clamar por Senhor, Senhor, mas nós estamos muito longe da vivência do Evangelho de Jesus. No nosso dia a dia, parece que Jesus não está conosco, porque nós levamos uma vida à parte. Só nos lembramos quando alguma coisa difícil ocorre conosco. Nós nunca queremos mudar as nossas atitudes. Nós queremos que as coisas ocorram, que as coisas se modifiquem ao nosso redor.
É como num trânsito, né? Às vezes nós chegamos no serviço e dizemos, eu me atrasei porque o trânsito hoje estava horrível. Nós não queremos mudar assim. Eu vou levantar mais cedo, eu vou sair de casa mais cedo para eu não me atrasar. Não, eu quero que o trânsito mude. Só que o trânsito não vai mudar, vai cada vez ficar pior. Quanto mais número da população, mais carros, mais vai ficar cada vez pior. Porque nós não queremos mudar as nossas atitudes. Nós queremos que as coisas ao nosso redor se modifiquem, como se algo tivesse de uma varinha mágica e as coisas fossem se modificar. Dificuldades nas nossas vidas vamos ter sempre. Mas a forma como eu encaro a dificuldade que me passa no momento, esse é o grande diferencial. Como é que eu encaro a dificuldade? E eu conheço o Evangelho, eu coloco na minha vida, ou eu estou só esperando que algo aconteça de fascinante, de maravilhoso, para que as coisas se modifiquem? Eu venho na casa espírita e eu acho que aqui tem uma varinha mágica, os espíritos vão resolver o meu problema. Não basta eu só simplesmente vir. O vir é para que eu possa me instruir, eu possa me ligar ao meu Pai maior, porque a doutrina espírita nos consola, mas é, acima de tudo, me despertar quais são as mudanças que eu tenho que fazer em mim, para que as coisas se modifiquem. E que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. Hoje é com prazer que nós temos conosco o nosso irmão Manuel Felipe de Menezes. Ele é vice-presidente da Federação Espírita do Amapá. Olha que longe que ele veio para estar conosco na noite de hoje. E é secretário da Regional Norte do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, hoje ele é o expositor da noite. Vamos vibrar para que ele encontre facilidade naquilo que vai trazer para todos nós na noite de hoje. Muito boa noite a todos. Trago do extremo norte do Brasil, no estado do Amapá, um abraço do tamanho da Amazônia e a nossa alegria imensa de estarmos aqui no Círculo da Luz para prosseguirmos com uma tarefa que começamos ano passado em Torres, no Rio Grande do Sul, com o primeiro encontro sul-brasileiro dos amigos de Ivone do Amaral Pereira, que vai acontecer também aqui em Criciúma, no sábado agora, de 10 às 5 da tarde, no Shopping das Nações. Então, estaremos juntos nas reflexões acerca da obra magistral de Ivone do Amaral Pereira. Mas hoje o nosso tema é a obsessão que leva ao suicídio. Todos nós já conhecemos o fenômeno da perturbação espiritual ou obsessão espiritual. O nosso enfoque, entretanto, é quais os mecanismos que os espíritos inferiores nos trazem para conseguirem influenciar o ser humano encarnado e levá-lo ao suicídio. Então, vamos nos deter nessa abordagem. Todos nós sabemos o conceito clássico de Kardec, que está no livro dos médiuns. A obsessão é a ação pertinaz de um desencarnado para prejudicar um encarnado. Mas nós trouxemos aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, uma reflexão que se amolda à nossa proposta da noite de fazermos essa reflexão. É a ação persistente de um espírito, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E Kardec prossegue dizendo, apresenta caracteres muito diversos à obsessão espiritual, desde simples influenciação moral, sem perceptíveis sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Na obra não há o grifo é para nos chamar a atenção do objetivo de um espírito para obsidiar
uma pessoa. O objetivo, nesse caso, para nós, de influenciá-lo ao ponto dele perder a alegria de viver e pensar em suicídio, é porque o espírito é, no mundo espiritual inferior, nós vamos encontrar em Allan Kardec, as escolas de obsessores espirituais, há técnicas de como obsidiar um encarnado. Então, nós vamos nos deter aí e vamos perceber que o processo obsessivo, ele tem padrões que evoluem. E nós vamos começar refletindo que no processo de influenciação de um espírito imperfeito sobre uma pessoa, a troca de energias deletérias pela sintonia estabelecida entre as mentes desequilibradas, elas conduzem a 3 níveis de obsessão que nós aprendemos com o nosso insigne codificador. A obsessão simples, que é aquela que nós percebemos no dia a dia. Na obsessão simples, há a aproximação de um espírito, levando uma pessoa a perturbar-se pela troca de energia de padrão inferior. Energias escuras, energias pesadas, energias que causam em nós um peso, uma angústia, um sofrimento, uma perturbação. Mas na obsessão simples, ela se caracteriza pela não perda do discernimento nem da vontade. A pessoa sente aquela influência, mas ela continua senhora de si, senhora de seus pensamentos, senhora de suas ações. Então, ela não perde a capacidade de discernir e nem perde o livre-arbítrio, nem perde o livre discernimento e nem a liberdade de ação. É a obsessão mais fácil de tratar porque a pessoa percebe que ela não está bem e ela sente-se perturbada. E aí procura a casa espírita se tem notícia do espiritismo. E um grau muito mais difícil de ser tratado, diz Allan Kardec, é a obsessão por fascinação, que para nós importa, no nosso raciocínio, entender as suas consequências, porque na fascinação a perda é do discernimento. A pessoa é envolvida por um espírito normalmente muito inteligente, capaz de modificar o campo de discernimento da pessoa, levando-a a ter uma percepção alterada da realidade, que leva normalmente ao isolamento, o sentimento de infalibilidade e a distorção da percepção da realidade. A pessoa que está sob a ação fascinadora, ela não percebe, ela perde a capacidade de perceber que ela está na ação de um espírito inferior, que se passa com um nome venerando para a enganar. E ela então compra aquele pensamento e compra aquela ideia obsidiante de que é produzida por um espírito sábio. Ela, entretanto, continua com o livre-arbítrio. Ela age por si mesma, só que age com a percepção alterada. E o terceiro tipo é a subjugação. Na subjugação, a característica é pela perda da vontade moral ou corporal, mas permanece o discernimento. Um caso muito curioso, Kardec lembra, de um jovem, à época dele obsidiado, que ele não podia ver uma moça jovem que ele se ajoelhava e pedia em casamento. Era uma situação ridícula, porque ele estava andando pela rua e era uma vontade mais forte que a sua. Ele sabia que estava praticando um ato ridículo, que não conhecia aquela moça, mas ele se ajoelhava com uma constrição de uma vontade maior que a sua. Então, ele não perdia o discernimento, ele sabia que estava sobre uma ação que não era sua, mas ele não conseguia resistir. Imaginem uma pessoa estando lúcida, mas perdendo o seu livre-arbítrio.
diferente dos outros casos, porque na simples, nem a perda de livre-arbítrio, nem a perda da vontade. Na fascinação, a perda do discernimento, da compreensão, mas há também a distorção da percepção da realidade. A subjugação, ela é grave porque a pessoa tem a perda da vontade. Ela age por um pensamento alheio à sua vontade. E, por incrível que pareça, mesmo sendo a subjugação a mais grave, ela é a mais fácil de ser tratada. Porque a pessoa sabe que está na ação de um espírito. Há muitos anos atrás, nós recebemos na Federação Espírita um rapaz que saiu de Belém do Pará. E ele chegou a vagar pela cidade de Belém, ele andava, não conseguia parar de andar, não comia, não bebia água, entrou em um barco, num porto em Belém e foi parar em Macapá. E aí ele começou a andar em Macapá, as roupas dele começaram a ficarem rotas, e ele começou a ficar sujo, sem tomar banho, barba desgrenhada, cabelo desgrenhado. E ele dizia, depois que melhorou, que era uma voz que tinha entrado na cabeça dele. E essa voz mandava ele andar sem parar. Até que um dia ele ia passando numa rua em Macapá, e outra voz, que era diferente daquela voz, porque era uma voz amorosa, disse para ele, entre aí. Ele achou estranho, ele entrou, era a Federação Espírita do Amapá, assistiu uma palestra sobre obsessão espiritual. E ele disse que quando ele entrou, parece que aquela voz foi ficando distante, ele ficou bom, voltou, e depois que ficou bom, ele, na loucura que ele se encontrava, ele dizia, Felipe, eu sabia que era eu mesmo, mas eu não sabia explicar aquela voz dentro da minha cabeça. Eu imaginei que a CIA implantou um chip dentro do meu cérebro. Olha o pensamento dele. Só podia ser isso, porque ele tinha assistido um filme, algo parecido. Mas ele não perdia o discernimento. Ele disse que ele não comia há muitos dias. Até que um dia a voz autorizou ele a comer, porque uma senhora entregou-lhe um pedaço de pão com leite e café. Chamou-o, uma senhora muito caridosa, naturalmente, e o obsessor não teve coragem de proibi-lo de comer aquele pão, uma vez que foi oferecido com tamanho amor. E aí, nós temos um caso clássico de subjugação moral e corporal. Quando a obsessão vai se instalando, um dos recursos do obsessor é produzir o que nós chamamos de monoideias, ou ideias fixas, ou pensamento obsessivo. É aquele estado mental que muitas das vezes nós passamos quando estamos com uma dificuldade. Normalmente, nós estamos muito magoados ou muito traumatizados com uma situação que nos ocorre e nós ficamos com um pensamento circular, voltado para o mesmo problema. Se alguém nos feriu, nós ficamos pensando, desgraçado, por que ele fez isso? Desgraçado. E vai dormir e vai continuando pensando naquele pensamento ruminante ou obsessivo. O obsessor, ele tem a engenhosidade de fazer com que a pessoa fique fixada naquela ideia única, naquela monoideia, para afastá-lo da clareza mental, do equilíbrio. E é um dos recursos que os espíritos levam isso, as pessoas a terem uma ideia fixa. E isso atrapalha o discernimento, atrapalha a vontade, atrapalha o livre-arbítrio. Então, é um dos primeiros recursos que os obsessores, que querem levar uma pessoa ao suicídio, elas implantam essa ideia obsidiante. E normalmente são ideias assim, eu não sirvo para nada, a vida não tem mais sentido, ninguém gosta de mim, eu sou um desgraçado. E essas ideias ficam repetindo até que ideias mais profundas são inoculadas na mente da pessoa. Como é que se dá isso? É um processo muito curioso, que nós chamamos de contaminação fluídica do campo vibratório.
O obsessor, ele é um espírito desencarnado. O espírito, como qualquer um de nós, já viveu na Terra, já teve um corpo, já teve família, mas partiu mal. Partiu com ódio, com desejos de vingança, enfim. E a aura de um espírito inferior é uma aura contaminada com energias deletérias, energias escuras, energias de baixo teor vibratório. Quando essa energia é capturada pela aura do encarnado, ela começa primeiro com um mal-estar. O mal-estar é aquela sensação de mal-estar geral. Igual quando a gente vai gripar, que ainda não gripou, primeiro dá aquele mal-estar, que a gente não sabe o que é, mas vai se sentindo mal, vai sentindo mole, vai sentindo cansaço, até que vem a febre. Mas antes mesmo dos sintomas da gripe, há um mal-estar, que ninguém sabe definir. Se é febre, se é dor de cabeça, se é fraqueza, é um mal-estar. O primeiro sinal de que a obsessão está se instalando é um mal-estar indefinido, quando ele não esteja associado a uma doença. Você não tem problema nenhum, não tem nenhum vírus se instalando no seu organismo, mas há um mal-estar. Uma definição que não é precisa. Ora é uma angústia, ora é um peso, ora é uma tristeza do nada. E aí, desse mal-estar, vai se instalando o mau humor, que nós sabemos, o mau humor. O mal-humorado é aquele que tem a lente cinza para a vida. Tudo ele vê defeito. Se alguém oferece um copo de água que não está cheio, ele diz: esse copo de água está vazio. Para o bem-humorado, o otimista, se você serve meio copo dele, diz: esse copo está quase cheio. O mal-humorado diz: não, esse copo não tem água nenhuma. Ele vê tudo pela lente do pessimismo. Do mau humor, chega-se à irritação, à irritabilidade. A pessoa fica naquele estado que modernamente os jovens chamam de pavio curto. Basta uma coisinha de nada para ele se irritar. Quer brigar com todo mundo, na vida conjugal, na vida familiar, no trabalho, a pessoa está irritada. Tudo é capaz de fazer com que ele se exalte. E aí há um processo do agravamento da obsessão, que nós chamamos invasão do campo mental. Até então, os fluidos que a pessoa estava absorvendo, as ideias inoculadas, eram superficiais. Eram no campo mais ou menos que nós podemos comparar com uma leve indução mental, uma leve telepatia, uma leve transmissão de pensamentos e de fluidos. Aqui não. Aqui a energia inferior e o pensamento inferior do espírito obsessor, ele adentra ao campo mental, ele se fixa. E aí outros sintomas aparecem, como a paranoia, a pessoa fica com medo de tudo. A mania persecutória, ela acha que todo mundo está olhando de maneira estranha para ela, que ela está sendo vigiada, que tem câmera lhe filmando. Eu atendi uma vez um rapaz que ele estava tão transtornado, numa obsessão tão grave, que ele chegou no atendimento fraterno e disse: Felipe, o governador está me perseguindo. Eu disse: é mesmo? E por que o governador está lhe perseguindo? Câmeras. Ele instalou câmeras em todo lugar da minha casa. Em todo lugar o governador da casa dele me vigia. Para dizer uma pessoa que está num grau de obsessão, de perturbação, neste grau, não faz sentido você articular um pensamento de lucidez com ele. Não adianta você contra-argumentar. Na cabeça dele, realmente, o governador, que tem muita coisa para fazer, ele não pensa nisso. Na cabeça dele, 100%, o governador estava vigiando ele. E eu dizia: e por que o governador haveria dele vigiar? Não, isso é outra coisa. Isso
Eu ainda não sei, ainda não descobri, mas que ele está me vigiando, está me vigiando. Ele não tem o pensamento crítico. O campo mental dele está invadido, dominado. E aí gera a mania persecutória, desconfiança, e depois o que o obsessor mais deseja, que é o isolamento. A pessoa se fecha no quarto escuro, e isso é excelente para o obsessor, porque ele fixa a monoideia, e a pessoa só pensa naquilo. É por isso que uma pessoa transtornada, em obsessão grave, e é inoculado na sua mente a ideia obsidiante do suicídio, ela só pensa em suicidar-se. A ideia fica girando em torno de como fazer, quando fazer, que a vida não tem mais sentido, enfim. São os pensamentos que ficam circulando. E ele não pensa em outra coisa. Só pensa em suicídio. Esse é o momento da invasão do campo mental. E aí, uma das causas do suicídio é entendermos o que está por detrás, quais os interesses do plano espiritual inferior para tanto suicídio tal qual ocorre hoje na humanidade. Precisamos entender uma questão muito importante, que é a vitalidade ou a energia vital. A energia vital é a energia que impregna o perispírito. Diz Kardec, é uma transformação do fluido cósmico universal. Então, é uma energia, essa energia, ela impregna o perispírito, ligando-o ao corpo físico. Então, entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico, há uma ligação energética. Essa ligação, ela é feita pela energia vital. E o que é que ela faz? Ela possibilita o espírito sentir sensações físicas. Isso nós vamos encontrar na Gênesis, capítulo 11, item 17. Vamos ver o que é isso. A energia vital, como o nome já diz, é o que dá a vida. É o que mantém o nosso corpo vivo. Quando Deus nos manda a encarnação, Ele, através dos seus prepostos, deposita em nosso corpo a ser formado uma quantidade de energia vital que fará com que esse corpo dure 70 anos, 80 anos, 90 anos, de acordo com a necessidade da experiência evolutiva. Deus, quando determina o tempo que deve durar o nosso corpo, Ele leva em conta as experiências que precisamos ter naquela encarnação. Então, Ele deposita fluido vital para que o nosso corpo dure aquela quantidade de anos necessários à evolução. E essa energia é que faz com que nós tenhamos sensações físicas. É o que o nosso espírito capta de tudo que passa pelo nosso corpo, todas as sensações físicas. Quem faz a ponte entre o corpo, entre o perispírito e o corpo físico, é a energia vital. Isso é muito importante, porque além de nos dar a vida, nos dá a sensação. Moral da história. Se a gente envelhece, vai perdendo os fluidos. Quando os fluidos vitais acabam, o nosso perispírito sai do corpo sem fluido vital. E é pouco bom morrer assim. Por quê? Porque esvaindo todo o fluido vital, o perispírito não tem mais sensações físicas. É por isso que não dói morrer. E é por isso que é bom morrer idoso. Ou não idoso, também jovem, se aquele plano pré-reencarnatório foi para a pessoa desencarnar jovem.
Deus coloca a quantidade de fluido suficiente para que o corpo dure aqueles anos. Fixemos essa ideia. Por que digo isto? Porque o combustível da vida é o fluido vital, a energia vital. Agora, pelo outro polo, imaginem que uma pessoa com 20 anos de idade, tendo um plano pré-reencarnatório de viver até os 80, se com 20 anos de idade ela suicida. O que é que acontece? Ela vai levar uma quantidade de fluido vital que vai demorar mais 60 anos a ser gasto. O perispírito encharcado de energia vital vai sentir todas as sensações físicas. É lei divina. Lei divina. Quantidade de fluido para viver X anos. Agressão à lei divina, suicídio. É lei. Lei natural. É igual à lei da gravidade. Se eu jogo um tijolo para cima da minha cabeça, ele vai cair na minha cabeça. Não vai? Não adianta eu orar para que ele não caia, ele vai cair, porque é lei de gravidade, é lei natural. É assim mesmo. Deus nos fez para vivermos no corpo que a sua lei natural determina. X anos. Se eu interrompo, eu agrido a lei divina e vou ter consequências. E as consequências perdurarão em harmonia com a lei divina. Ok? Isso que o obsessor quer. Se ele nos tem ódio, ele nos quer que soframos. Por isso, a maior vitória de um espírito obsessor é suicidar alguém. Mas outro conceito que precisamos entender é que energia vital é a matriz energética. É uma matriz energética. Aqui na Terra, toda a energia que movimenta o nosso corpo é energia solar. Concordam? É. Lembram? Estudamos na escola? O Sol entra em reação de fotossíntese com a clorofila nos vegetais verdes, que produzem energia. E aí, como os seres, os animais carnívoros não conseguem produzir fotossíntese, eles se apropriam das moléculas de carbono que geram a glicose e o carboidrato que dão energia ao nosso corpo. Ok? Então, nós nos alimentamos de energia solar. Não importa se nós comemos verdura verde, legumes verdes, frutas, ou se comemos o boizinho que comeu o capim verde. A nossa energia vem do sol, ok? Nós precisamos de energia para fazermos trabalho, para nos movimentarmos, para agirmos, para falarmos e até para pensarmos. Porque 1/3 da energia que consumimos é gasta só no nosso cérebro. 1/3. Até para pensar, nós gastamos energias. Então, a energia nutricional do nosso mundo é a fotossíntese. Ok? E no mundo espiritual superior, tomando por base nosso lar. Nosso lar não é uma colônia superior. Não é também uma colônia inferior. É uma colônia, segundo André Luiz, mediana. Mas ela tem aspectos inferiores, porque uma parte do nosso lar está na câmara de retificação. Lembra para onde o André Luiz foi levado, quando foi subtraído por Clarencio do umbral, e segundo ele, umbral leve, tá? E depois que ele é auxiliado no Ministério do Auxílio, lá nas câmaras de retificação, ele vai para o Ministério da Regeneração,
Lá ele faz cursos e ele traz a notícia que além do Ministério da Regeneração, tem o da comunicação, tem o da reencarnação. E tem 2 ministérios mais além, que é o Ministério da União Divina, a governadoria, e lembre do governador que estava 200 anos trabalhando no nosso lar, sem dormir, sem descansar. Nesses Ministério da Elevação, o Ministério da União Divina e do Ministério, aliás, da Governadoria, André Luiz diz que não sabe como é a matriz energética, de que se alimentam os espíritos. Mas na média de nosso lar, é a inalação de princípios vitais da atmosfera, pela respiração de princípios vitais da atmosfera, do ar, da energia da Terra, da energia magnética da Terra, eles se abastecem de uma cota de energia. Segundo, água misturada a elementos solares. Coloca a água no sol, o sol impregna a água e os espíritos de condição mediana de nosso lar, ao absorver a água, absorvem uma quantidade de luz solar absorvida pela água. E por fim, além dos elementos solares, elementos elétricos e magnéticos. E faltou eu colocar aí o amor. Que o amor é o alimento da alma. Em nosso lar, a troca de amizade, de fraternidade entre os espíritos, os sustenta energeticamente. E nós não vamos esquecer do caldinho, do suco concentrado que André Luiz toma quando chega lá. Ele diz que há uma produção de alimentos que é feito pela governadoria, que é feito com caldo de frutas, sucos concentrados de fruta, para os habitantes de nosso lar que têm trabalho pesado, os trabalhadores que trabalham nas câmaras de retificação, na produção de alimento em nosso lar, na vigilância, aqueles que têm atividade, vamos dizer, braçal em nosso lar, precisam desse alimento mais pesado. Mas a maioria, basta inalar princípios vitais da atmosfera e água magnetizada. Só isso. Para se manterem em atividade, alimentados, energizados para o trabalho. Ok? E agora, a matriz energética nutricional do plano espiritual inferior. Os espíritos que não transcenderam para as colônias espirituais ficam vagando no plano físico. E não tem um alimentinho de nosso lar. Para eles se manterem ativos, laboriosos, movimentando-se, agindo, pensando, eles nos vampirizam. Furtam a nossa energia através da obsessão. Ok? Então, pode ter 1000 espíritos obsessores. Mas o problema não é a obsessão, porque não existe espírito vampirizando todo mundo a toda hora. Não é assim, gente. Precisa estar dentro de uma lei chamada lei de sintonia. Que nós chamamos de parasitose espiritual. A parasitose espiritual, o parasita quem é? É aquele elemento ou ser ou animal
Porque não produzindo o próprio alimento, se alimenta da vitalidade alheia. Nós temos plantas parasitas, temos vermes parasitas e temos espíritos parasitas. Ok? Sob algumas condições. Aí a gente já caminha para o antídoto, porque eu só não vim contar miséria lá de Macapá para vocês aqui. Qual a profilaxia? Que nós já sabemos. Mas às vezes, ouvido de outro jeito, a gente acaba compreendendo de maneira diferente. Um conceito interessante para nós espíritas é esse, o da defesa psíquica ou resistência moral. A resistência moral é aquela estrutura espiritual decorrente de uma boa nutrição amorosa e uma boa educação moral. Um ser bem educado, com princípios e valores, um ser que foi bem cuidado desde a infância, com muito amor. E eu não estou falando com muito mimo, estou falando com muito amor. O amor que educa, que protege, que acolhe, que carinha, mas que educa. Esse ser é um ser que vai ter muita defesa psíquica por um fenômeno chamado padrão vibratório. Todos nós, ao pensarmos, emitimos ondas mentais. Nós pensamos e os nossos pensamentos formam um campo vibracional. Campo. Vou dar um conceito bem simples de campo. Se apagarmos todas essas lâmpadas e ficar só essa aqui, aonde a luz dessa lâmpada alcançar, aonde ela iluminar, é o campo que ela consegue iluminar. Naturalmente que lá no outro quarteirão ela não vai dar conta de iluminar. Então é um campo luminoso. Nós também temos um campo vibracional que produz em nós uma irradiação, que é o substrato da quantidade dos pensamentos que temos e dos sentimentos. Nossos pensamentos e nossos sentimentos produzem o que André Luiz chama de túnica, de tessitura energética entre nós, mas popularmente conhecida como aura. Ok? O padrão vibratório não é assim, não é tipo assim. Eu tive 1000 pensamentos bons e 1000 pensamentos ruins durante o dia. Aí eu formei um padrão assim médio de pensamento. Não é assim, não é a média de bons e maus pensamentos, bons e maus sentimentos. Não. É a média aonde você estaciona naturalmente o seu padrão vibratório, o tipo de pensamentos naturais que você emite. Pensamentos de alto conteúdo moral elevam o nosso padrão vibratório. Mas ele vai estacionar aonde estacionam os nossos sentimentos. Pela qualidade dos sentimentos que eu produzo, eu estaciono numa faixa vibracional positiva. E se em algum momento eu tiver uma baixa vibração, uma raiva, um problema qualquer, logo eu volto para o meu padrão. Eu não fico ruminando em mágoas, em ódios, em ciúmes, em invejas. Eu posso até ter uma quedinha aqui e acolá, mas logo eu volto para o meu padrão natural. Cada um tem um padrão. Se o padrão for bom, pode ter 1000 espíritos obsessores querendo me prejudicar, mas eles não vão invadir o meu campo mental, não vão me obsidiar, porque eu estabeleci uma proteção natural. É por isso que nós primamos pelas reflexões do Evangelho, da doutrina, pela caridade, que estabelecerá
um bom padrão vibratório. Ok? Moral da história. Nós sempre queremos, meus amigos queridos, afastar o tal do obsessor. Entre dois mundos, vocês lembram que a obsessora era a esposa que morreu e a obsidiada era a segunda esposa. Vocês lembram? Que ela perturbava Odília porque deixou que ela morresse o filho na praia, o filho dela com o marido. E aí instalou-se o processo obsessivo. E ao fim do livro, o obsessor orava cheio de luz pela obsidiada, que não era mais obsidiada, a segunda mulher de Amaro. O obsessor é um espírito como nós, meus amigos, que desencarnaram mal, que desencarnaram em monoideia, que desencarnaram com ódio, que desencarnaram por suicídio, que desencarnaram com ódio, sobretudo. Esse é o obsessor. Levados ao perdão, eles seguem o processo evolutivo. A responsabilidade não é do centro espírita afastar o obsessor. É eu me melhorar, manter um padrão vibratório melhor. Com isso, o próprio obsessor vai perceber que eu melhorei e vai se estimular também a se melhorar. Esse é o processo. A responsabilidade é nossa. E a gente ainda diz, ô meu mentor, tira esse obsessor do meu cangote. Não é por aí. Ok? O pulo do gato é o tal do padrão vibratório, que todo mundo pode melhorar. Se eu resisto, se eu chamo muito palavrão e resisto e melhoro a minha capacidade de expressar boas palavras, eu já melhorei meu padrão vibratório. Se eu falava muito mal dos outros, e a minha língua coça para falar, porque é pouco bom falar mal dos outros. Mas se eu me controlo, eu já galguei mais um degrau evolutivo. Se eu faço bem, então, não tem nada melhor. Se eu perdoo uma antiga mágoa, mais um degrau alcançado. Conclusão, responsabilidade nossa, ok? Mas as obsessões, e nós vamos encontrar isso no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em Prece por um Obsidiado, que Kardec diz que a obsessão, quando prolongada e grave, ela atinge o organismo do encarnado. É verdade. Sabe como? Desorganizando a química cerebral. Diminui níveis de serotonina, de endorfina, aumenta a quantidade de cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. A pessoa estressada, a pessoa irritada, a pessoa obsidiada, tem cortisol lá em cima. Não é corticoide, é muito semelhante, são substâncias distintas. Cortisol. Querem saber como é que vocês estão? Façam um exame de sangue para ver o cortisol de vocês. Índice. E aí Kardec fala que precisa, junto com a desobsessão, tratamento médico, psiquiátrico, que tem gente que só pensa que psiquiatra é para doido. Psicólogo, psiquiatra, eu não sou doido. O psicólogo nos ajuda a trabalhar as nossas emoções. Quando elas estão muito destrambelhadas, o psiquiatra vai nos ajudar com o medicamento. Mas o medicamento não cura. Estabiliza a química cerebral. Se parar de tomar o remédio e não melhorou moralmente, voltam os sintomas. Ok? E o outro sintoma clínico da obsessão grave, vocês sabem qual é? Anemia. Já ouviram falar? É verdade. Vocês sabem que as hemácias, elas não têm núcleo, são as células da vitalidade do sangue, né? E elas duram poucos dias. O nosso sangue se renova, em menos de um mês, o nosso sangue, todas as nossas células do nosso sangue morrem e nascem novas células. E o obsessor,
quando vampiriza, ele tira vitalidade. Moral da história, o obsidiado grave tem, sim, baixa quantidade de hemácias. Tem anemia. Não precisa fazer teste. E o psicológico. O tratamento psicológico é muito importante. Eu sou casado com psicóloga, sei disso. Todo dia ela me trata. Porque o psicólogo, ele é formado para nos ajudar a nós enxergarmos onde estão as nossas encrencas. Organizando as nossas emoções. Organizando as nossas emoções, os nossos pensamentos se organizam. E nós saímos da sintonia inferior. E o espírita, o primeiro é o labor-terapia. A gente primeiro pensa logo que é a não, gente, precisa tirar a pessoa primeiro da monoideia. E aí a terapia, a melhor terapia para isso é o trabalho. Aí sim, depois vem a fluidoterapia, o evangelho-terapia, a oração e a leitura edificante. Quem não ora, não consegue orar. Quem está obsidiadão, não consegue formular uma oração. Às vezes a gente está tão destrambelhado dos pensamentos que a gente tenta se concentrar e o pensamento foge, já pensa em outra coisa, não consegue formular uma prece completa. Não é? Então tem uma dica. Lê poesia. A poesia imprime um ritmo mental equilibrado. A poesia é a linguagem dos anjos. A música. E a oração coletiva. Quando eu não consigo orar só, eu oro em conjunto. E aí eu consigo transcender. E uma oração feita com unção, com fervor, ela quebra os fluidos inferiores e você se consegue estabelecer aquele diálogo com Deus, com Jesus, se estivesse batendo um papo com Ele, que é a melhor oração, um desabafo com o Mestre, um louvor a Deus, e depois sim um pedido, porque normalmente nós oramos já para a terceira fase da oração, que é o pedir. O louvor é um ato de submissão, de humildade. Quando eu penso em Deus, e existe no universo uma força chamada deutropismo, que nos atrai em direção à criatura, que nós fazemos força para nos apartarmos dela, a oração é o fio condutor de ligação com Deus. Diria eu que é o remédio principal da desobsessão, ok? E a musicoterapia, tudo equilibra o padrão vibratório para que tenhamos saúde. E o conceito de saúde na OMS mudou. Olha só, antigamente saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Parava aqui. Agora, o conceito estabeleceu-se para saúde espiritual também. Os valores espirituais na vivência. A síntese. Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é o rumo das aquisições espirituais. E saúde mental é a capacidade de lidar com a realidade e suas alterações. Eu gosto muito de refletir sobre isso. Nós vamos ter alteração na nossa realidade todo o tempo. Nós não controlamos a vida. Sempre vamos ter momentos tranquilos, mas vamos ter momentos de encrenca, de crise, de tormento, de sofrimento. Sempre vamos ter. Não vamos mudar isso. O que nós podemos mudar é a nossa reação diante desse sistema que é viver. Então, se eu me adapto às alterações, eu não me altero com elas. Não perco a minha serenidade.
Isso é desobsessão. E a gente pensa que desobsessão é reunião e desobsessão. Só. E não é, todo um conjunto. Vocês sabiam que o nosso obsessor não se apresenta na reunião mediúnica enquanto nós não melhoramos? Porque enquanto estamos inferiores com o mesmo comportamento, ele se cola em nós. Ele se cola fluidicamente. Ele vem ao centro espírita, grudado energeticamente em nós. E não adianta que o mentor espiritual não vá obrigar ele a descer para ir se manifestar na reunião e você ficar bem. Não é assim que começa. Começa com você mudando de padrão mental, ele se desvincula, aí sim os mentores o levam à reunião mediúnica. Sabiam disso? A doutrina espírita é doutrina da responsabilidade própria. Não tem um ministro religioso que vai te levar para o céu. Jesus não é salvador. Para nós, Jesus é mestre. Ele mesmo disse, mestre, disseste o bem, eu sou o caminho. Ele não disse que era o caminhão, o ônibus que ia levar todo mundo para o céu. Um caminho a ser caminhado, vivido, sentido, sofrido, amado. Então, Jesus para nós é mestre. E o mais importante não é a figura do Cristo, é o Evangelho. É o que ele ensinou. Nós não cultuamos Jesus como Deus. A diferença é que o espírita, quem é o espírita? É aquele que tem um grau de maturidade do senso moral passivo de compreender a doutrina, acreditar nos espíritos. Mas não basta acreditar nos espíritos e viver só na matéria. É todo um conjunto que dá a nós a responsabilidade pela nossa melhoria. Nós não acreditamos nem em salvação. Nós acreditamos em evolução. E quando evoluímos, nos aproximamos de Deus e nos afastamos do obsessor, para que tenhamos vida em abundância, com os ensinamentos deles. Queridos amigos, que a suave paz de Jesus seja conosco. Agradecemos assim ao nosso irmão pela mensagem da noite, pelos esclarecimentos que deixou a todos nós. E que nós só temos a agradecer e que Jesus o abençoe no seu dia a dia. Vamos então, neste momento, pedirmos pela magnetização das nossas águas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho, volta e meia tropeçamos, mas a Tua mão amiga a nos reerguer, porque Tu sempre estás conosco, Pai. E vamos então, neste momento, nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga e protetora está a envolver cada um de nós, aonde possamos restaurar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual.
vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, reabastecendo todos os nossos centros de força. O momento do passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. E nesta ligação de criatura e Criador, aurimos do alto as benesses divinas. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, ao nosso irmão que hoje está aqui conosco, que só temos a agradecer, nós damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje e uma boa noite a todos.